Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões, e hoje nós estamos com mais uma temporada dos nossos episódios sobre arquitetura. E eu gostaria de, antes de começar esse episódio, a te convidar para curtir o nosso canal, para convidar também os seus amigos e para assinar o nosso canal, porque esse trabalho é feito com muito carinho, especialmente para você. E hoje nós temos o prazer de receber a Mayara Kessi, que é uma arquiteta com formação, e ela tem uma formação voltada para construção sustentável. E ela se autodenomina uma arquiteta criativa. É com muito prazer que nós recebemos aqui no nosso podcast Mayara. Seja muito bem-vinda, Mayara, Obrigada. Ao nosso podcast. E o primeiro quadro do Presença e Conexões, nessa temporada de arquitetura, é o Se Apresente. E a gente queria que você se apresentasse. Mayara, quem é Mayara Kessi? Eu me chamo Mayara Cassier, todo mundo fala Kessi, mas é Cassier, tem um acentinho. E eu sou uma curiosa, eu me chamo assim, né? Eu nasci em Brasília, estudei aqui desde todas as escolas, né? E caí na faculdade de arquitetura por acaso, não era o que eu queria. O meu sonho era ser atriz. Sim. E eu passei na UNB para artes cênicas, mas na época eu precisava trabalhar. Então não tinha como conciliar o UNB durante o dia e o trabalho. E eu acabei tendo que optar por trabalhar. E foi muito interessante porque eu conheci uma design de interiores que se nominava arquiteta, mas a formação dela era design. E eu achava muito legal o trabalho dela. E na época eu trabalhava numa marcenaria e ela era sempre presente ali. E acabou que quando eu não pude entrar na UNB por opção, né, por conta do trabalho, eu fui prestar uma faculdade particular. E aí quando eu fui preencher, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Direito? Não gosto tanto de tribunal. Aí eu pensava, não, na área de medicina não tem nada a ver comigo. Aí eu não sei porquê, eu queria moda, mas não tinha na faculdade. Aí eu falei, vou arquitetura porque tem desenho. Era a única informação que eu tinha, era que tinha desenho. E aí eu acabei caindo lá de paraquedas. A faculdade, ela foi um grande desenvolver. Mas foi na UNB mesmo? Não, foi na IESPLAN. Era uma faculdade na 908 Sul. Sim. Ela era só arquitetura e engenharia. Na época era a mais conceituada depois da UNB. E também era que eu podia pagar, né? Que as grandes, né, católicas, CEUB, tinha uma mensalidade quase o dobro do valor. E eu acabei indo para lá. E foi muito bom porque eu tinha 18 anos quando eu entrei na faculdade e a minha turma ela era muito mais avançada. Então todos os alunos eram alunos de segunda formação. E eu era muito novinha, assim, eles me chamavam de a mascote. Só que eu também era muito sem noção, porque a minha vida ela foi muito fechada, o início dela, né? A minha primeira infância eu fiquei com os meus avós na fazenda. Então eu não tinha muito acesso à televisão, ônibus, linha, transporte. Meu avô tinha um carro antigo que a gente andava uma vez na semana. E a minha vida era ali, tomar banho no rio, andar de cavalo, tirar leite, era muito simples. Sim. Quando eu vim para Brasília, eu nasci aqui, mas fiquei na fazenda com os meus avós até os 7 anos. Quando eu vim para Brasília, eu comecei a estudar o ensino médio e eu era muito fechada, muito tímida. Porque eu não tinha aquele contato. Você não tinha costume de estar assim tão envolvida com pessoas. Exatamente. E também eu não tinha muito hábito de ler. Não era uma coisa que eu... Na fazenda, acho que nem tinha livro. A gente era muito do corpo a corpo, né? Então, quando eu entrei no ensino médio, eu... Era poucos anos, né? 3 anos. Eu acabei mudando de escola muitas vezes também. Estudei em 3 escolas diferentes. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi quando realmente eu precisei tirar a Mayara que existia dentro de mim. E eu odiava a arquitetura, porque era só a história. Eu lembro da primeira aula, eu nunca vou esquecer, a primeira aula. Você odiava as aulas.
Não, é porque eu achei que eu ia chegar lá desenhando. Porque eu sempre fui muito criativa, né? Como eu mesmo disse. Eu costurava minhas roupas. Eu sempre fui, assim, de inventar minha própria moda. Eu pegava as gravatas do meu avô, cortava, pintava, costurava, bordava. Minha avó tinha uma máquina de costura. Então, eu costurava minhas roupas, eu inventava minhas tiaras. Eu gostava de umas pulseiras coloridas. Às vezes, eu comprava fita de velcro, cadastro e ficava inventando. Então, eu pensei assim, não, a arquitetura vai ser uma faculdade que eu vou chegar desenhando. E o primeiro semestre era basicamente história. História da arquitetura, história da arte. Aí eu falei, cara, que curso horrível. Eu não vou conseguir suportar. Mas eu tinha uma coisa comigo que era assim, eu não começo nada para não terminar. Então eu pensava, eu vou terminar essa faculdade para eu fazer uma que eu goste. Sim. E aí no longo do tempo eu acabei me apaixonando e vendo que não tinha como ser outra coisa. Então você nasceu em Brasília, mas foi criada na roça. Isso. E depois que você veio para esse caminho da arquitetura. Isso. Qual era a região, né, que você morava, né? E assim, como foi para você, né, que assim, que embora tenha nascido em Brasília, né, provavelmente dentro do universo, né, da fazenda e tudo, tenha perdido um pouco dessa referência, né, da arquitetura urbana, né, da cidade e tudo, né? Qual que era a região que você morava? Eu morei em Montalvânia, na verdade era um povoado que se chamava Fazenda Palmeiras, que ficava a 30 quilômetros de Montalvânia, que é norte de Minas, divisa com a Bahia. Nossa! No fundo da casa da minha avó tinha um rio que se você atravessasse estava na Bahia e se você voltasse estava em Minas. Então a gente era meio baianeiro, assim. Esse meu contato com a fazenda me trouxe muita qualidade de vida e me trouxe, eu acho que talvez esse meu jeito de ser, de gostar das coisas mais simples, de me conectar com a natureza. Eu sou aquele tipo de pessoa que ainda abraça uma árvore. A gente não se vê, né? Mas hoje, tanto isso. Mas eu acho que foi excelente. Eu só vim pra cá mesmo para estudar, porque minha avó, ela tinha isso. Ela é uma senhora, hoje ela tem 87 anos, mas ela sempre foi muito visionária. Ela não estudou, mas ela fez questão que os filhos e os netos estudassem. Então ela sempre falava assim, você tem que estudar para ser gente. Mas eu já sou gente, vó. Não, mas você vai entender um dia o que eu tô dizendo. Então... E você sente saudade, assim, de se conectar de novo à natureza, né, da vida da fazenda, né, assim, ou você já se adaptou à cidade, né? Onde você se sente mais em casa? Ao longo da vida, eu acabei me mudando várias vezes. Nos últimos 2 anos, eu me mudei 37 vezes, quase nômade. Então, acho que eu aprendi a me adaptar às novas... Como é que eu vou te dizer? As novas... Me fugiu a palavra. As novas rotinas? Isso, vou chamar de rotina. Eu aprendi, a mudança, ela não é tão triste para mim. Eu gosto do novo. Me inspira, me dá mais experiência, me dá mais motivação, me dá mais base também, né, para o que eu vou fazer. Depois que eu entendi que a arquitetura é sobre pessoas e não sobre ambientes ou edificações, ficou mais fácil essa análise, né? Essa percepção. Mas a vinda para cá foi muito sofrida. Eu acho que os primeiros 10 anos de Brasília foi bem cruéis, porque eu tinha eu tive que aprender a me vestir, a me comportar. Eu tive que aprender a comer, porque eu comia em cima da mesa com a mão. Eu gostava de pegar ali com a mão. Minha avó, ela fazia uns bolinhos de arroz assim, comia com a mão. E uma coisa que eu nunca me adaptei foi o sapato, né? Eu já cheguei aqui descalço. Porque lá eu só andava descalço. Assim, eu adorava pisar na terra, sentir ali a energia mesmo da terra, da água. Mas depois foi mais tranquilo. Quando eu comecei a faculdade, assim que eu me formei, eu fui para Nova Zelândia
porque eu queria ter uma experiência nova, diferente da arquitetura. Uma coisa que eu percebi, que eu acho que a faculdade me trouxe, foi que eu não tinha tantas referências. Eu era muito simples e os meus amigos, né, os meus colegas de faculdade, que eram pessoas muito mais velhas, viajadas, eles tinham mais referências quando eles iam fazer um projeto. Em Paris é assim, e não sei aonde, a arquitetura clássica, moderna e contemporânea e gótica. Então eu olhava aquilo, eu via por foto, mas eu não conhecia com propriedade. Sim. Então depois eu acabei... Mas por outro lado, né, como você, digamos assim, sem as referências, né, talvez você tenha uma capacidade de criar um novo, né? Porque quem tem muita referência, Sim. né, muitas vezes ela vai construindo em cima dessas referências, né? Isso foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar, porque eu sempre gostei exatamente daquilo que ninguém nunca viu. Mas um dia eu descobri que tudo aquilo que a gente tem na memória, na consciência, no imaginário, no criativo, saiu de algum lugar. Tipo, nada é novo, tudo já foi criado. Então, no início, esse novo era bom, mas na maturidade eu percebi que a referência era melhor. Porque as pessoas, elas não... Hoje, principalmente no mundo da arquitetura, do interior, a pessoa ela não consome aquilo que ela não viu em nenhum lugar. Você tem que entender o cliente, entender o que é valor para ele e ter uma referência daquilo que ele admira. Então, por exemplo, eu tenho muito cliente que gosta de casa de artista. Eu quero a escada da casa da Simone. Eu quero a fachada da casa do Gustavo Lima. Eu quero... É igual quando uma artista corta o cabelo, né? Você fala assim, eu quero o cabelo da Glória Pires, né? Tipo isso. A pessoa usa mesmo, as pessoas têm muita referência. E Necessidade aí... de se adequar também, né? Essa Exatamente. aqui eu acho que é a referência, ela no fundo, né? Uma necessidade que as pessoas têm de fazer parte, né? Exatamente. E aí a gente tem os critérios, né, do que é valor. Algumas pessoas gostam do mais antigo, né, daquela arquitetura mais clássica, daquela coisa mais tradicional. Outras pessoas já gostam do moderno. Outras pessoas, o ponto de referência são coisas de valor. Eu quero um revestimento caríssimo, eu quero... ou então uma referência que tem na casa de um artista. Eu lembro que uma vez eu fiz uma casa para uma dentista e ela queria uma escada de pedra branca. E essa pedra era caríssima. Era para ser tipo dente, assim? Talvez. Talvez. E eu sei que, na época, foi a primeira escada de pedra branca que eu fiz. Eu não entendia muito, porque ela era escorregadia, ela era caríssima, ela era... Tinha uma série de coisas que eu não gostava, mas ela quis, a gente colocou. No final, ela começou a ver que a escada sujava demais. Que é um lugar que você pisa o tempo inteiro, então a escada ela se tornou algo amarelo. E eu acabei replicando isso umas 2 ou 3 vezes, mas assim, o cliente ele gosta, né, dessa... por que eu coloquei? Porque eu vi em algum lugar. E é muito difícil, principalmente hoje, com o Instagram, com tudo que a gente tem no celular, né? Tem um programinha que as pessoas acabam até de vez em quando desenhando. Você trazer só o seu criativo. O cliente ele vem com muita... eu quero isso assim, isso assim, isso assim, isso. Então a gente pega meio que tudo aquilo que ele traz e tenta colocar algo novo. Mas dificilmente hoje você consegue... Para trazer alguma coisa de único ali naquela referência. Agora vejo que você é uma arquiteta apaixonada, né? Além da arquitetura, você tem alguma outra paixão, algum hobby, alguma coisa que você seria se você não fosse arquiteta? Então, quando eu era jovem, eu achei que eu seria atriz, mas aí eu descobri que eu não tenho dom, graças a Deus que eu não fui para esse caminho. Depois eu pensei que fosse para a área da moda, mas eu percebi também que eu não seria feliz, porque eu acho que tudo perdeu muito a forma. Essa moda e a arquitetura estão muito juntas, ali, né? Estão muito juntas. Porque a arquitetura, tanto a arquitetura quanto a moda buscam aquela referência, né? Também tem estilos, né? Também tem estilos. Eu tenho até uma grande
referência em consultoria de estilo, que a gente até tem um projeto aí para frente, que ela fez uma vez um trabalho bem interessante de colocar o estilo pessoal e a casa da pessoa, né? E aí, assim, aí você via que o quanto que o estilo da pessoa combinava com a casa dela, né? Sim, a casa porque reflete. o estilo, ele reflete, né? Tanto na forma como você se veste, quanto onde você mora, o que você prioriza, né? A casa, ela é um espelho do que você é, né? Quando você entra na casa da pessoa, você já consegue... Eu consigo identificar exatamente como uma pessoa se comporta, o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu tenho muitas paixões. Eu acho que se eu for listar, eu ficaria aqui o dia inteiro. Tem muita coisa que eu gosto. Eu gosto muito da natureza, do contato com a natureza, tomar banho de cachoeira, andar de cavalo. Eu gosto muito da área da comunicação, no sentido, né, gravar um podcast. Eu tive um programa de rádio que foi incrível, assim, foi um desenvolver enorme para mim. Que legal. Qual que era o programa? Chamava Tudo é Possível com Mayara Cassier. E aí... falar. Por ser esse um podcast, né, voltado para arquitetura, a gente traz uma série de referências, né, dentro da arquitetura, né? E como a gente está aqui em Brasília, né, Brasília é considerada uma arquitetura icônica, né, e a gente tem obras únicas aqui em Brasília também. É uma cidade que é considerada um patrimônio da humanidade, né, pela Unesco, e ela é admirada em todo o mundo, né, devido à sua arquitetura singular, né, às suas curvas, né, especialmente porque ela tem criações que são criações importantes de arquitetos renomados, como Oscar Niemeyer, né, Lúcio Costa também, Atos Bulcão, né, também traz os seus traços únicos aqui para a nossa capital. E eu queria saber se tudo isso, né, de alguma forma foi uma referência importante para você, se isso te inspirou e se te inspira nas suas criações dentro dos seus projetos de arquitetura. Demais, eu sempre falo que eu sou filha de Brasília, né? Moderna total. Minha vida é concreta. Eu acho que quem tem como base Oscar Niemeyer, por mais que a gente descubra outros materiais, a gente é apaixonado pelo concreto. E isso desenvolveu várias coisas ao longo, né, do tempo que eu trabalhei. Mas a arquitetura que eu acho que mais deu o que falar foi um evento que eu fiz uma vez, se chamava Morar Mais por Menos. A gente tinha que montar um ambiente num tempo recorde de 40 dias e você tinha que usar materiais que fossem mais econômicos, mas que refletissem uma beleza, né? E aí eu lembro que naquela época a gente estava falando de 57 ambientes, eram muitos arquitetos, alguns eu conhecia, eu tinha assim como... Eram pessoas que já estavam no mercado há mais tempo, e aí eu lembro que eu tinha uma parede assim de uns 10 metros, enorme, para colocar um revestimento, e a gente foi montando um ambiente, e aquela parede não tinha nada. E aí quando eu terminei, eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa parede? O que eu vou fazer com essa parede? E quando eu procurava revestimentos, ou eram muito caros, ou eram muito comuns. E aí eu andava no ambiente dos amigos, né, que a gente sempre dá uma olhadinha assim para ver o que o coleguinha tá fazendo. E aí eu falava, eu nunca vou encontrar nada igual do deles. E se eu colocar igual também não vai ter graça. Então o que eu vou fazer? Aí um dia eu tava andando no parque, faltava assim uma semana para inaugurar. Eu tava andando no parque da cidade, e aí eu andando descalço, pisei numa folha seca. Aí eu olhei para aquela folha, falei, por que não? E aí tinha uma senhora limpando, né, lá do parque, e aí eu falei, moça, tem um saco de lixo? Aí ela falou, tem. Eu falei, você me dá um? Dou. Comecei a catar folha. Aí comecei a catar folha. Quando eu cheguei no ambiente, eu peguei aquele bastão de cola quente e fui colando as folhas. Comecei a colar. E quando eu terminei de colar, eu peguei um compressor, porque na época eu sempre fui de ter muitas ferramentas. Eu adoro ferramenta. E aí, máquina de pintura, máquina de não sei o que, máquina de limpar sofá, tudo isso eu tenho. Então, de lixar. Aí eu sei que eu peguei um compressor e joguei um selador nessas folhas e ficou um paredão de folha seca. E ficou uma coisa muito interessante.
Com textura, né? Com textura, com volume, era diferente de tudo. Era o mais barato que tinha no espaço inteiro. Poxa, que eles perguntavam, legal. Quanto você gastou? Eu falei, alguns bastões de cola quente. Mas nada além disso. E aí eu sei que essa criação, né, me levou a uma premiação em Milão. Olha, e foi a que primeira legal. vez que eu fui a Milão. E quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um artista plástico, que ele pegava acrílico, Aham. e aí ele colocava elementos da natureza dentro do acrílico, tipo, ele pegava a cadeira, Aham. aí ele colocava assim, folha, Sim. Fica flor, lindo, né? As pessoas usam roupa. muito para acessórios e tudo, né? Sim, exatamente. Roupa, resto de material, até de lixo do mar. Aí ele colocava nos objetos e Aham. fazia cadeira, mesa de acrílico. Aí eu falei, olha, ele pegou a minha folha, ele copiou de mim primeiro. Então acho que essa foi a experiência assim, mais que deu o que falar. Trouxe muita visibilidade para o meu trabalho Aham. e as pessoas começaram a me enxergar como uma pessoa criativa. Nossa, muito bacana essa história, viu? Deve ter ficado linda. Ficou. Você tem fotos dessa? Tenho. Ah, você pode mandar pra gente que a gente divulga aqui Tá no bom. nosso Presença e Conexões. E aqui em Brasília, né, também é impossível a gente não respirar a arquitetura, né? A gente tem turistas que vêm de todos os lugares do mundo para conhecer os espaços, né, os prédios que foram projetados pelos nossos arquitetos e urbanistas, né, por Lúcio Costa, por Oscar Niemeyer. Tem a Catedral, né, que é uma Sim. grande, né, obra arquitetônica aqui de Brasília, o Congresso Nacional também, né, que tem uma arquitetura muito, né, singular também. O Palácio do Planalto, da Alvorada, Itamaraty, enfim, a Ponte JK. Se a gente começar a falar, né, Igrejinha, tem um monte de Igrejinha. referências, né, muito interessantes e monumentos aqui em Brasília, né? E assim, você é arquiteta e urbanista, né? Isso. Eu queria saber qual é a sua preferência. Você atua só na arquitetura ou você também tem algum projeto urbanístico? Então, quando eu me formei, não existia muito essa questão de segregação de nichos. Sim. A gente tinha que fazer de tudo um pouco. Então, eu andei em várias áreas da arquitetura, né? Eu fiz casa, fiz interior, fiz urbanismo, cheguei a fazer vários projetos de criação de bairros. Eu criei um condomínio nos Estados Unidos. Nossa, que legal. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na África. Agora eu tô com uma solicitação da Venezuela e de Amman, que é uma... Eu não sei se é Amman ou Oman, mas é uma ilha americana também. E eu nunca tive essa delimitação, eu nunca tive limite. Eu acho que esse é o meu maior diferencial. Tanto que isso faz com que eu não consiga atender clientes que são muito limitados, né? Pessoas que são muito fechadas, que não conseguem soltar ali do mesmo, né? Então eu já fiz projetos urbanísticos, eu sou arquiteta urbanista, eu me formei em arquitetura, depois eu fiz uma especialização em arquitetura sustentável e aí eu fiz um MBA em design de interiores e iluminação. E aí na época quando começou aquela lei que obrigava todo mundo a emitir RT, a gente tinha aquela questão de pilar, e tinha, não sei se você vai lembrar, mas teve um tempo que caiu um prédio no Rio de Janeiro, porque eles tiraram um pilar. Sérgio Naia, né? É. Sérgio Naia. E aí acabou também que... Mas ele usou a areia da praia, né, para construir o prédio, teve isso também, né? Tem várias histórias, né? Mas o ponto X é que o cliente ele começou a ficar muito inseguro no sentido da estrutura em si. Então foi quando eu fui fazer um curso, um mestrado na UNB. Eu sempre tive essa vontade da UNB, né? Talvez por eu não ter conseguido estudar na faculdade. Então eu fui fazer um mestrado na UNB sobre estruturas. Sim. Eu não permaneci, né? Não finalizei. Mas tudo que eu aprendi ali no sentido de cálculo, de análise, do tempo de vida dos materiais, do tempo de vida das estruturas, eu descobri que estrutura elétrica tem um tempo de vida. A fundação ela tem um tempo de vida. E às vezes a gente constrói, por exemplo, Brasília, a gente já teve vários casos de a ponte que caiu, o prédio que cedeu. E aí, quando isso acontece, a mídia faz um alarde. Até um viaduto aqui, né, recente, que caiu, né?
no a mídia centro da cidade, né? faz também. um alarde, assim, que absurdo, a culpa é de quem, o que aconteceu e tal. Mas, na verdade, tudo tem um tempo de vida. E no Brasil, as pessoas elas não estão adaptadas a isso. Elas acham... Tendo o tempo de vida, né, tem que ser feito um trabalho, Exatamente, um reforço, uma né? E que às reestruturação. vezes essa estrutura, ela precisa, com a manutenção adequada, ela revive, né? Isso, e foi por esse motivo que eu optei por me mudar para os Estados Unidos, que é onde eu moro hoje. E lá eu descobri que... Mas até vou aproveitar essa informação para te perguntar uma coisa, né? Que, assim, que eu acho que dentro da arquitetura também é um vasto campo para se discutir, né? É a forma da construção brasileira, né? Que você falou que está morando nos Estados Unidos e a nossa construção é completamente diferente, né? Da estrutura de construção nos Estados Unidos, né? Mas especificamente quando você falou até de concreto, né? O concreto, o tijolo, né? E é uma estrutura muito cara, né? A nossa construção ela sai muito mais cara do que a construção, digamos assim, mais inteligente, né? Que é praticamente montada, né? Ali as casas, né? Tem uma estrutura de construção que praticamente eles montam a casa e assim em dias, né? Uma casa enorme sai do papel, né? Por que no Brasil isso assim, parece tão inalcançável, né? Enquanto nos Estados Unidos, né? E assim, não pode ser por falta de, digamos assim, divulgação do conhecimento, porque todas as áreas, né? A gente hoje tem um acesso muito rápido ao conhecimento. Ao que você atribui essa diferença? É muito cultural, né? Nos Estados Unidos, as pessoas já sabem que aquela casa elas vão ter um tempo de vida. Então, quando você vai construir, ao longo do tempo, a casa ela vai perdendo valor. Então, se você constrói, por exemplo, lá, 20 anos é o máximo, é o limite que uma casa vai ficar de pé. Então, em média, de 10 a 15 anos, eles vão demolir e fazer tudo de novo. É bom no sentido do consumo e é bom também no sentido do tipo de materiais que eles usam. Então, assim, eu sempre vi, inclusive eu fui uma dessas pessoas, né, que queria levar o concreto para lá. E, de fato, existem cidades específicas que são de concreto. Mas esse concreto é usado lá muito nas cidades que são mais devastadas devido a tsunami, tempestade, furacão, essas coisas, chuvas fortes. Porque o concreto é mais resistente. Mas, mesmo assim, eles têm a consciência de que o tempo de vida daquela estrutura é específico. Então, eles fazem... Por que eles optam pela madeira e por uma estrutura mais simples? Porque eles não pensam só no fazer, eles pensam no fazer, no desfazer e no fazer de novo. Então, lá é tudo muito adequável, muito adaptável. E no Brasil, a gente tem uma questão muito cultural. Não só em Brasília, né, que a gente vê que tudo é de concreto, mas em todos os lugares, as pessoas elas se acostumaram a trabalhar com tijolo. E tijolo e cimento. E de alguns anos para cá, talvez uns 5 anos para cá, eu comecei a trabalhar e desenvolver uma metodologia específica que chama Franchise of Houses, que é uma construção de casas com paredes prontas, de concreto. E aí, a gente... É tipo um Lego? É tipo um Lego, exatamente. É exatamente tipo um Lego. Só que de parede, né? A gente leva a parede, depois eu mando uns vídeos pra você. A gente leva a parede e começa a montar. Só que o que eu percebi também, que o brasileiro, ele é muito resistente. Eu não sabia disso. Eu achava que o brasileiro, ele era mais aberto. E não. O brasileiro, ele é resistente, tradicionalista e ele gosta do mesmo. É sempre mais do mesmo. Mas tá aí uma coisa que a gente falou no início, né? Que é a questão da referência. Sim. Né? Porque desde que a gente nasce, a nossa referência é o milheiro de tijolo, né? São os metros de areia e é o concreto. É o concreto. Então, assim, realmente falta também essa referência, né? De ter, assim, quem você conhece que tem uma casa, né, que é feita nessa estrutura, né? A gente vê, né, que de um tempo para cá, eu acredito que mais nos grandes polos, Brasília, São Paulo, nas capitais, a gente começou a ver casas de container, casas de
estrutura metálica, casas, outros tipos. Mas já é para um público... Eu tenho até um amigo que há algum tempo atrás estava com um projeto de fazer uma casa flutuante no lago. Sim, sim, que é muito comum em vários lugares. Sim. Nos Estados Unidos existe uma forma de Lego de fabricar, que eu estava até conversando com uma amiga esses dias, que eles têm uma lista de espera de 170 mil pessoas esperando para comprar aquele produto. Mas no Brasil eu percebo que as pessoas elas não estão dispostas ao novo. É muito difícil você... É porque a gente não brincou de Minecraft. Eu acho que os meus filhos, né, que já brincaram de Minecraft, talvez tenham um pouco mais de... Talvez essa nova geração, ela possa ser mais aberta. Mas a geração que me contrata, que é uma antes de mim, né, que é o pessoal ali de 40 anos aos 60... eles são mais tradicionais. Então, eu vejo assim, até pelo meu briefing, quando as pessoas preenchem, é igualzinho. Não muda. Raramente alguém pede alguma coisa diferente. Quando a pessoa fala, eu quero construir uma casa, eu já sei o que ela vai querer, eu já sei o que ela vai pedir. No máximo muda a quantidade de quartos e se é de andar ou não. É basicamente isso, porque o resto é igual. Então, implantar uma coisa nova no Brasil é um pouco difícil. E quem faz isso... E ainda é caro. Porque, assim, né, com a falta de, digamos assim, de clientes, né, possivelmente também o produto não chegue, né, em grande quantidade, né? O que é mais caro? É construir uma casa nos moldes tradicionais aqui no Brasil? Não estou falando, né, nos Estados Unidos é certo que o pré-moldado é mais barato, né? Mas aqui no Brasil, é mais barato construir nesse modelo Lego? Com certeza. A gente tem comprovadamente uma economia de até 40%. Tempo, material, matéria-prima e mão de obra, né? Que eu acho que é o principal. O mais difícil da nossa construção é a mão de obra. Porque a nossa construção, ela é muito longa. A gente tem aí de 1 a 2 anos para você ter uma edificação. E esse é um período, assim, bem extenso. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas, elas sempre gostam muito mais elas se preocupam mais com aquilo que você vai ver do que com aquilo que está por trás do que... as pessoas, elas se preocupam mais em gastar com o piso e com a luminária do que com a estrutura, por exemplo. E é um pouco... E é o mais caro, né? É o piso e a luminária. Exatamente. O acabamento é o mais caro. Agora, sim, para receber o novo... A gente está falando aí de um público de... Uma vez, está desatualizada a minha pesquisa, mas eu lembro que 87% de quem construía ou reformava não contratava serviço profissional, nem de engenheiro, nem de arquiteto. Porque ele se via... ele se achava capaz de construir diretamente com o pedreiro. Eu tenho um caso bem caseiro, assim. E isso é tradicional. Isso, na verdade, isso não é tradicional, isso é cultural. Porque as pessoas, elas têm esse costume. E elas não... primeiro, eles começam a construir sem saber quanto vai gastar. Depois eles querem gastar sempre o mínimo possível. E esse não entender que existe um custo para construir faz com que você gaste o mínimo de alguma coisa que eles nem sabem o que é, né? Exatamente. Porque como não está planejado também, né? Exatamente. E muitas vezes nessa procura de gastar o mínimo, a pessoa acaba desperdiçando material, né? A primeira coisa que as pessoas sacrificam é o planejamento. Por isso que 13%... Tá na Bíblia, inclusive, escrito, né, que antes de construir alguma coisa, a gente tem que planejar. Fazer as contas, né? 13% da população, ela vai estar aberta ao novo, ela vai ter acesso a mais informações, ela vai valorizar a arquitetura e vai ter essa capacidade de falar assim, não, eu prefiro esse material, eu conheço isso. Então, é um público bem raro, bem seleto. Muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, dentro da sua área de atuação, né, de arquitetura, né, que é um terreno muito amplo, né, tem a parte também de interiores, de móveis, né, de paisagismo, né, de comunicação visual, de realidade virtual, enfim, né, gerenciamento de obras, tem uma série de coisas. Eu queria saber quais são as suas áreas de preferência dentro desses campos, né, tão amplos da arquitetura.
Eu, eu não tenho uma preferência específica, né? Como eu te falei, eu gosto do desafio. Então eu não me limitei eu A ser faço só especialista. interior. Eu fiz 3 especializações, mas elas são complementares. Eu não acho que talvez para algumas pessoas funcione. Eu faço só clínica. Eu faço só. Pode ser que pro financeiro do negócio, pode ser que seja melhor. Mas eu optei pelo desafio. Então eu não. O meu cliente, o cliente que chega para mim, ele é um cliente que ele não tem limitações. Então, o meu projeto, ele vem arquitetura, ele vem interiores. Eu faço uma base de fundação do que eu acho e do que eu acredito que precisa, e aí eu levo para o engenheiro para a gente discutir. Eu gosto de pensar no paisagismo, como que aquilo vai se comunicar. Eu vou te mandar um projeto que eu fiz em Corumbá, que ele é bem completo. A gente pensou no aterro, a gente pensou no desnível, a gente pensou na estrutura, a gente pensou no paisagismo, a gente pensou na arquitetura, a gente pensou no interiores. Aham. Então é um projeto muito completo. Só que, dependendo do tipo de cliente que chega para a gente e quando a gente começa a falar da questão orçamentária, porque uma grande realidade é que tem muito cliente que chega no escritório e aí quando ele vai comparar o orçamento, não, mas eu encontrei pela metade do preço. E aí a gente acaba diminuindo o serviço para adequar a realidade financeira daquela pessoa. Mas a minha capacidade é de executar tudo. Eu não tenho. Quando chega o projeto, eu penso nele inteiro. Aí eu vejo dentro daquele todo até onde eu posso ir, até onde o dinheiro me paga. E a partir dali eu começo a direcionar para terceiros, né? Vamos Sim. chamar o engenheiro, vamos chamar isso, vamos chamar o paisagista. Quando o cliente não tem dinheiro para executar, a gente acaba trazendo muitos terceirizados. Porque aí, ao longo do tempo, com o passar, ele contrata depois o paisagista, depois. Mas, para mim, o projeto completo é aquele. Projeto ideal é aquele que você pensa em tudo, desenha, aprova, executa, finaliza e coloca o quadro na parede. Agora, dentro desse projeto completo, né, você tem que ter uma capacidade muito grande de entender os anseios do seu cliente. Você tem que chegar no coração ali do seu cliente, né? É assim, quase que também uma mistura de psicologia, né? Total, é 100% E psicologia. assim, também de tentar olhar além, né? Olhar o uso daquele ambiente para a rotina da pessoa, né? O gosto pessoal, todas essas características, né? Eu queria que você falasse sobre isso, como é que você chega lá, né? E assim, os seus clientes, eles se sentem completamente assim, entendidos por você? Ou já aconteceu assim também o contrário, né? De você pegar e falar assim, não, captei, mas não captou tão bem assim. Então, existe 3 critérios que me fazem querer ou não aquele cliente. O primeiro, quando eu vou na casa do cliente, que eu escuto ele falar, vejo ele me mostrando, explicando o que ele quer e tal, eu identifico o perfil, a personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta. Com pequenos detalhes a gente consegue ver. Por exemplo, aqui você gosta de cor, né? Aham. Você é uma pessoa que ousa na cor, você gosta de detalhe, você é uma pessoa mais metódica, você tem tudo devidamente no seu lugar. O fato de eu chegar sem sandália te deu uma certa. Natural, é normal, faz Mas parte foi do seu. você que falou, eu tô sem sandália e tal, tem problema. Aí eu pensei, não, será que ela quer uma sandália? Não, mas é do seu perfil, é Aham. normal. Então a gente identifica, né? O perfil do cliente é o primeiro. O nível de desejo que o cliente tem naquilo. Eu realmente vou fazer. Eu realmente tenho. Porque tem muita gente que te chama, te mostra, mas ela nem sabe se ela vai fazer, ela nem tem dinheiro para aquilo, ela tá em dúvida se aquilo realmente vai sair do papel ou não. Então, Ela quer só, talvez, estimar, né? ter Ter uma uma base. ideia, fazer Talvez ela uma. vai fazer daqui a anos, ou talvez ela nunca vai fazer, ou então ela pegou um orçamento, achou caro e quer ter uma outra comparação. Então, é o estilo, né? A,
A execução mesmo, se aquela pessoa vai fazer ou não, e o nível de simpatia. Não simpatia de afinidade, acho que não é simpatia, afinidade. Porque quando você tem afinidade com uma pessoa, quando você olha para a pessoa, que você se identifica com a forma que ela fala, com o jeito com que ela veste, ela acaba depositando em você uma certa confiança. E aí é essa confiança que vai fazer com que o processo chegue ao fim. Porque quando você começa a colocar dúvida, quando você não acredita no trabalho da pessoa, quando você não leva em consideração aquilo que ela está falando, você acaba... A probabilidade de não realizar é muito grande. Então, eu identifico o cliente que ele vai ter problema comigo no começo. Porque o processo é longo. O processo, ele é doloroso. Ele leva... Para você construir ou reformar, você vai gastar. E não é só o cliente, né? Ainda vai ter toda a mão de obra, que às vezes dá outras certo e às vezes não dá certo certo também. Né? Eu já tive casos, por exemplo, de eu ter que tirar a execução, parar a mão de obra e mandar embora. Ó, não serve, eu preciso de outra equipe. E o cliente acatar. Então, por exemplo, você está construindo, a equipe não é uma equipe... Eu tive um caso recente em Uberlândia. A gente estava construindo uma casa pré-moldada. E o engenheiro era um engenheiro que nem era engenheiro, na verdade. Ele tinha um diploma, mas ele não entendia nada. Ele não entendia nada de cálculo. Não foi ele que fez o projeto de cálculo. Ele só assinou. E quem fez, assim? Então, ele era uma pessoa mais antiga, né? Uma pessoa, não antiga, mas assim, ele já tinha ultrapassado. Ele tinha uma certa credibilidade, porque todo mundo conhecia. Mas ele não tinha experiência. Como engenheiro? As pessoas como engenheiro. Como engenheiro? Como engenheiro, exato. Mas ele não tinha experiência, ele não sabia o que era o projeto. O projeto dele era ilegível. Não dava para ler o projeto. E olha que você pegar um projeto e o pedreiro não conseguia identificar. A gente que entende de projeto não conseguia ler o projeto. E aí quando eu falava para o cliente, olha, esse projeto precisa ser refeito, ele está ilegível. E o cliente ficou muito resistente, foi uma obra assim... bem turbulenta, porque eu acabei brigando com o engenheiro na obra, porque ele fez um muro de arrimo sem estrutura. E aí eu falei, esse muro vai cair. O que é muro de arrimo? É que no terreno a gente tinha um desnível de terra muito grande, de 6 metros. Então foi preciso fazer um muro para segurar 6 metros, um paredão de 30 por 6 de areia. Então, quando você constrói, você colocou o muro. Não ter uma erosão e derrubar, o peso derrubar o muro. Exatamente. Então, assim, você tem um muro. Quando você faz ele todo só de tijolo, sem estruturar o suficiente, entre um pilar e outro, só onde está o tijolo, a força da terra, principalmente quando chover, vai fazer o muro cair. Então, a gente começou a brigar, o muro vai cair. E aí ele não aceitava, ele olhava para mim e falava, quem você acha que é para dizer que meu muro vai cair? E aí a gente teve que chamar 3 outros profissionais para poder dar o laudo de que o muro de fato ia cair. Ninguém queria testar, porque o cara era uma pessoa muito conhecida na cidade. E aí eu criei uma briga para garantir para o cliente uma segurança que no final ele ainda ficou assim... Porque eu encrenquei com o engenheiro dele. Então, é bem complexo, né? O arquiteto hoje, ele busca muito o comodismo. Então, eu acho que um outro profissional no meu lugar, ele ia deixar o muro cair. Ele simplesmente mas a responsabilidade não é minha. A responsabilidade recai depois sobre quem assinou, né? Sobre o engenheiro. Sobre ele. Cairia sobre ele. Seria uma coisa assim, né? Um problema que, teoricamente, não era meu, mas talvez pelo nível... Mas poderia causar um dano, né, definitivo na família. Né? Exatamente. Seria como o anestesista dar uma instrução para o médico. É meio complexo, mas a gente passa. Agora, você é especialista em arquitetura sustentável. Isso. Né? Explica pra gente como é fazer um projeto sustentável. Na verdade, a sustentabilidade, ela nada mais é do que economizar a matéria-prima. É você entender que os recursos naturais, eles são limitados
e que a maneira com que nós fazemos hoje, né, a gente está destruindo o mundo. É uma coisa que a gente já escuta desde... No pré-escolar, eu lembro não jogue canudinho no mar. Então, basicamente, a sustentabilidade é uma maneira de pensar um pouco mais nas questões naturais, ambientais. Mas o que é um projeto não sustentável e o que é um projeto sustentável? É quando um projeto sustentável, ele pensa no reuso da água, ele pensa na entrada de ventilação e de luz, sem a necessidade de muita... energia elétrica. A troca, né, da energia solar, da fotovoltaica. A gente tem aí alguns casos também, por exemplo, essa estrutura que eu te falei do pré-moldado, né? Ele acaba economizando 40% do material, da matéria-prima. Quando você vai construir uma casa convencional, com tijolo, 30% do material ele é perdido. Você compra 1 milheiro de tijolo, mas você usa 700, porque um monte quebra, vai para o lixo, vira entulho. Então, é você pensar no uso e no descarte, que eu acho que é o que ninguém pensa, né? Sim. As pessoas, elas tiram fio, mistura com tijolo, quando você vê ali que o caminhão vai, derruba tudo, mistura tudo e vira... Só que grande parte desses materiais, eles podem ser reciclados, eles podem ser reutilizados. Teve um tempo que eu atuava aqui em Brasília, que quando a gente ia demolir uma casa, eu fazia um open house. Eu chamava pessoas de bairros mais pobres e vendia tudo que estava na casa, ao invés de eu demolir e jogar no container, né? De eu gerar container. Sim. E eu lembro que quando eu fiz a minha primeira casa cor, que foi uma experiência incrível, eu fui o único ambiente que não teve container. A gente montou todo o espaço utilizando sobra de material dos colegas e a gente não teve container. Entendi. Agora, até assim, dentro da parte do Casa Cor, né, os projetos, eu acho um programa assim, espetacular, né, ir ao Casa Cor. Mas tem vários projetos ali que são bastante conceituais, né? Assim, existe na moda também, né, eu tenho, não sei se eu comentei contigo, mas eu também trabalho com moda, né, eu tenho uma loja de roupas e tal. Que legal. E na moda a gente tem, né, também aquilo que é conceitual, que não é usável, né? Enquanto tem coisas que, assim, que aquilo que vai só para passarela, que vai servir de referência, que vai puxar uma cor, que vai puxar um formato, né? Mas que você na rua não sai daquela forma, né? E na arquitetura também, no Casa Cor, você também vê isso, né? Demais. Que tem coisas que são bonitas, ambientes são lindos, mas você fala assim, essa cama aí acho que não funciona. Não vou dormir bem aí, né? Eu não posso mensurar a quantidade, mas eu acredito que metade do que a gente encontra na Casa Cor não é usual. É muito estético, né? Muito representativo, muito expressivo, mas no dia a dia não funciona. A gente tem muitas coisas, tipo aplicar os materiais em lugares errados, tipo eu vou usar pedra em áreas de gordura, eu vou usar granito numa piscina, tem muita aplicação de material errado. Tem muita coisa que realmente não funciona. Às vezes a dentista achou a escada branca no Casa Cor. Não, foi na casa de um artista. Foi um artista. Os artistas, eles gostam algumas pessoas, elas gostam desse... Não vou chamar minimalista, mas desse... de uma ousadia, assim, né? Dessa tendência que não se aplica, né? Como na moda. A gente vai na passarela de São Paulo Fashion Week, acho que quase todos os looks você não usa em lugar nenhum. Não, aí a pessoa usa e não fica bom, né? Ela não entende, ela fala assim, você tá usando o que estava na passarela, mas não é... Isso, eu assisti um filme no Brasil Paralelo que se chama O Fim da Beleza, e ele fala muito sobre isso, né? Que hoje... as pessoas, elas distorceram a funcionalidade e elas distorceram o belo das coisas. Então, eu não preciso ostentar. A gente vive num mundo de ostentação, onde eu preciso ter um iPhone de 15 mil reais para mostrar que eu sou melhor de alguma maneira. Então, algumas pessoas que talvez tenham um poder aquisitivo maior, elas vão querer
esse conceitual, mas até para ele não se aplica. Para mim, um ambiente, antes de qualquer coisa, ele tem que ser agradável. Tem que ser um ambiente agradável, gostoso, funcional. Eu sempre penso em quantas pessoas vão usar. E a gente vê muito... Essas pessoas conceituais, elas são pessoas muito solitárias. Que uma criança não pode subir no sofá. Dificilmente mais de 5 pessoas vão frequentar aquele ambiente. E quando você vê, você não vai para você se sentir confortável. Você vai para você observar e analisar quanto aquela pessoa gastou, tipo uma fortuna, em algo que para mim não serve para nada. Entendi. E agora eu vou fazer mais uma pergunta, até comentei alguma coisa na entrevista contigo sobre isso, né? Que é o desafio em relação à mão de obra, né? Que eu acho que esse é um problema, assim, que a maioria dos arquitetos, eles sofrem muito, né? Com relação à mão de obra, não só os arquitetos, mas também os consumidores, né? Como é, né, essa relação com relação aos parceiros, né? Principalmente por ser, assim, muitas vezes uma mão de obra que não é uma mão de obra especializada, né? Acaba que muitas vezes, assim, também existem pessoas que não têm compromisso, né? Eu passei por uma experiência recente, assim, há 2 dias atrás até, bem recente inclusive mesmo. bem recente, assim, de ter, né, uma pessoa que não estava, né, estava fingindo que estava trabalhando só para ganhar diária, né? Essa situação, assim, que atrasa a obra porque a pessoa bebeu, porque, né, enfim, né? Como é essa relação com as pessoas que trabalham e que muitas vezes não seguem uma linha tão profissional, ou não somente isso também, né? Eu tenho, assim, vários casos relatados de pessoas que eu conheço, de terem contratado um serviço e ter saído muito fora do padrão, com seríssimos problemas, né? E não funcionais, e com defeitos mesmo, né? E, assim, acaba que quando você contrata, né, um arquiteto, você tem aquela expectativa, né, de ter por trás ali também uma seleção de mão de obra, mas a gente sabe que isso cada vez está mais difícil, né, de encontrar um grupo tão eficiente assim. Como tem sido isso para você e como você lida com esse tipo de situação? Eu vejo assim, né? Eu acho que o maior problema de quando a pessoa tem esse tipo de problema com mão de obra é porque ele não quer pagar o preço. Então, por exemplo, eu prefiro contratar um pedreiro que a diária dele é R$100 e aí eu acho que ele vai fazer tudo e com certeza ele vai fazer merda. Eu deixo o meu cliente muito livre. Então, eu já vi clientes sofrendo muito com esse tipo de situação, mas eu sempre explico antes, né? Você não vai cortar o cabelo com a dona Joana, que fez um curso de cabeleireiro no Senai ontem. Você não vai pegar o seu cabelo, sentar lá e falar assim, não, R$10, corta aí. Você não vai fazer isso. Então, acho que com pedreiro é a mesma coisa. Não tem como você fazer um trabalho, uma obra, uma execução com uma pessoa que não sabe trabalhar. Então, hoje, eu sou muito feliz com os meus executores. Por quê? Porque são pessoas que eu conheço. Primeiro pré-requisito, eu tenho que conhecer. Aí todos dão certo com você? Não é que todos dão certo. 100% dá errado, mas a gente consegue chegar no final e com satisfação e o resultado é satisfatório. Porque obra, assim, a obra ela vai dar errado, isso é certo. Não existe obra que não tem problema. A obra ela foi feita para dar errado. Então, você precisa de pessoas que vai fazer dar certo. Então, assim, quais são alguns critérios que eu adotei, né? Eu escolho pessoas que eu conheço. Então, eu conheço a pessoa. Se eu não conheço, eu vou buscar conhecer. Eu procuro ver onde ela mora, uma referência dela. Por exemplo, eu tenho um pedreiro que é o Tonhão. Tonhão, eu preciso de um gesseiro, que ou ele está ocupado, ou não está me atendendo e tal. Aí o Tonhão me indica o Francisco. Então, ele vem de um lugar, ele não é do nada. Você já trabalhou com ele? Como ele é? Ele abandona a obra? Ele executa o trabalho? Ele faz isso? Ele não faz? Então, eu procuro pessoas que não bebem, porque eu acho que uma das problemáticas que a gente tem com mão de obra é que as pessoas trabalham a semana para beber na sexta. Então, normalmente, ela não vai trabalhar na segunda.
Isso aí é uma coisa que se aplica a todos os eiros, né? Marceneiro, pedreiro, bombeiro, gesseiro, tudo que é eiro, ele vai passar por aí. Eu procuro pessoas que são comprometidas com o trabalho, que precisam do trabalho. Porque a pior coisa que tem é quando você cria uma expectativa sobre alguma coisa e aquilo não se realiza. Ainda assim, que a gente pare a obra porque acabou o recurso financeiro, beleza, mas você não vai parar a obra por falta de qualidade, você não vai parar a obra porque a estrutura pode cair na sua cabeça. E eu acho que o ponto é que o cliente hoje ele não quer pagar o preço, ele quer o mais barato e ele não pensa em tudo que está envolvido. E esse cliente que quer pagar mais barato, ele paga o dobro. Porque ele tenta economizar em lugares que não dá para economizar. E a mão de obra, para mim, a mão de obra ela é mais importante que o material. Agora vamos para um outro quadro aqui do nosso podcast, que é Essa História Deu o que Falar. E aí a gente queria saber de você alguma história da sua carreira, né? Que foi uma coisa boa, uma coisa divertida, que deu o que falar dentro da arquitetura. Apesar de que você já contou várias histórias que deram o que falar aqui, mas pelo visto você tem várias. Várias. Eu acho que assim, o que mais deu o que falar, né, as experiências que eu tive que mais foram complexas, eu tô pensando em uma viagem que eu fiz, que uma vez eu passei por uma situação muito interessante, mas agora você perguntando me veio outra coisa na cabeça, que certa vez a gente foi trabalhar para uma senhora, né? E ela era uma senhora solteira, muito bonitona, malhada e tal. E aí, ela especificamente, um montador de móveis, ela cismou com ele. E aí, ela ligava pra gente sempre falando que tava tendo um problema no móvel. Não, caiu a porta e não sei o que, não. E aí, certa vez, ele contou pra gente que quando ele ia lá sozinho, ela atendia ele de roupão. E aí foi uma situação bem complexa, porque eu tive que conversar com ela sobre, né? Porque ele ficava constrangido. Totalmente constrangido, assim, né? Ela chegou a tirar a roupa pra ele, mas... Nossa, que ousada. Bastante. Essa história deu o que falar. Nossa, ele foi assediado. Ele foi literalmente assediado. E eu tive que conversar com ela sobre a situação, né? Porque como ela recebeu, assim, a sua orientação? Eu conversei com bastante leveza, né? Mas é uma situação bem delicada e depois disso ela nunca mais ligou pra ninguém. E deixa eu te perguntar, teve alguma outra história daí, assim, uma história que deu ruim, digamos assim, né? E que você, assim, aprendeu, mas você falou assim, não, dessa forma eu não faria novamente. Eu tive 2 viagens que, sempre que eu viajava, eu gostava de ligar meu espírito aventureira. Então eu gostava de coisas assim, bem fora do padrão. Como, por exemplo, quando eu estava na Nova Zelândia, eu quis conhecer um vulcão adormecido. E ele podia entrar em erupção a qualquer momento. E aí lá vai eu para conhecer o famoso vulcão. Na época, eu era jovem e o meu inglês era aquele inglês, assim, bem principiante. Exato. Não, ele não era básico, ele era by high, né? Nada mais do que isso. Então, eu lembro que eu viajei 8 horas de ônibus pra gente ir para aquele lugar, peguei um barco e depois mais não sei o que, até chegar. E aí, quando eu cheguei no local, eles deram a instrução de como seria a evacuação caso o vulcão entrasse em erupção. A gente vai fazer a trilha, ela dura tanto tempo, você vai ver assim, a gente vai passar por um lago de enxofre, você não pode tocar a mão e tal, mas muitas dessas coisas eu não entendi. E aí, depois que eles explicam todo o trajeto, eles falam assim, caso o vulcão entre em erupção, a gente tem que voltar correndo pra cá, entrar no barco e sair. E aí eu lembro que quando Dá tempo? Quando eles terminam de explicar, a casa é um simulador. Então, é uma casinha, assim, né? Então, a televisão começa a chiar. Atenção, o vulcão entrou em erupção. E aí a casa alarma. E aí as pessoas... E todo mundo entendeu que era um simulador, menos eu.
E aí eu sentei no chão e comecei a chorar. Falei, Senhor, me tira daqui, eu prometo que eu nunca mais vou numa Perdoa coisa pelos meus pecados. Quase isso. Aí eu lembro que depois de chorar e dar um piti como se fosse criança, aí os instrutores, né, o apoio veio, não, calma, fica tranquila, isso é só um simulador e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora onde é que eu me enterro pra ninguém me ver? Mas deu ruim. Mas o que você não faria? É ir ao eu iria vulcão de novo. Eu acho ou que ir sem falar inglês? eu acho que a experiência, né, do não falar inglês, ela te deixa... Não falar inglês e não falar chinês, com certeza te coloca em situações delicadas. Tem alguma da China também? Sim, quando eu fui à China, eu sempre... O da China é muito difícil, né? Porque... É impossível, né? Para você, o alfabeto... Eu acho China, Rússia também é complicado. Tem muitas línguas difíceis, mas na Rússia né? ainda dá para falar um inglesinho, mas... Na China, você não vai conseguir se comunicar em inglês, porque o sotaque é muito puxado. Então, junto o sotaque deles com o seu, você não consegue se comunicar. E o alfabeto chinês, ele tem 24 mil caracteres, que são desenhos, né? Aquelas letras. Então, você fica 2 anos na faculdade para você aprender o mandarim, o básico iniciante. E ainda tem dialetos também, né? É uma língua bem complicada. Quando eu fui na época, em 2015... A China não era um país adaptado para o turismo. Então, você não via, não era comum, hoje já é mais comum. No aeroporto você já vê informações em inglês. Eu, quando estive na China, não consegui achar o banheiro no aeroporto. Nossa, simplesmente, o que você fez? Não fiz. Simplesmente eu não fiz. Então você teve opção, né? Porque às vezes não tem, né? É complexo, né? Essa parte é complexa. Mas quando eu estive na China, eu fui conhecer a muralha, né? Que eu acho que uma das 7 maravilhas do mundo, né? A arquitetura, como um arquiteto, ele sempre tem aquilo de conhecer as 7 maravilhas. E eu fui na muralha, e quando eu subia, você sobe de teleférico. Então é aquela viagem linda, gostosa, agradável. E aí eu fui caminhando. Quando a gente chega, tem muita gente. Só que você tem 2 direções que você pode seguir e não tem ninguém para te instruir. Talvez hoje tenha, naquela época não tinha. Ou se tivesse também eu não ia entender nada. Mas eu fui andando. E aí chegou um momento que eu falei, gente, eu tô sozinha aqui, cadê todo mundo? Desapareceu. Eu não sei mensurar. Acho que eu tava tão perplexa, assim, com a arquitetura, com a beleza. Exatamente, olhando o lado de lá, que era totalmente deserto, e o lado de cá, que era totalmente cidade. Eu fiquei tão impressionada que quando eu voltei, a muralha estava fechada. E aí eu fiquei presa lá em cima. Você dormiu lá? Não, eu desci 3.000 degraus correndo. Nossa! Descendo desesperada, porque tem um horário certo que os carros saem dos pontos. E aí, como já estava tudo fechado, não tinha ninguém, provavelmente não tinha mais carro. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá embaixo, tinha um carro particular. Nossa. E aí a pessoa tava indo embora e eu corri nele, moço, pelo amor de Deus, me dá uma carona, porque eu não posso ficar presa aqui, porque é bem longe. E aí eu tive a sorte de conseguir uma carona de um russo que falava um inglês também médio. Não, aí foi fácil, né? Um russo na China. Foi bem. Eu acho que a minha sorte é que ele era turista, porque talvez eu iria dormir lá mesmo. Pois ia dar o que falar também. Ia dar o que falar. Não, eu tenho muitas histórias que dão o que falar. Um dos últimos entrevistados da gente também, a história dele que deu o que falar foi na muralha da China. Sério? Só que ele teve um ataque cardíaco na muralha da China. Meu Deus! Foi. Pior do que eu. Então, eu fiquei presa lá, mas não tive um piripaque. É mais fácil eu ter um ataque cardíaco se a minha sobrinha engasgar. Que aí, todas as vezes que ela engasga, eu falo que tem um treco. Ai, meu Deus! Agora mais um quadro, né? Que a gente aqui é cheio de quadros, né? Que é assim, é o Eu Nunca, né? Que a gente tem aqui. Você já teve algum cliente que resolveu misturar todas as cores e texturas em um mesmo projeto? Já tive. Você já teve algum cliente que confundiu o seu trabalho com o trabalho de um engenheiro querendo te contratar para fazer uma fundação e acompanhar a obra todinha? Já.
Normalmente eu faço. É comum para mim. É comum, né? É. Você teve já algum cliente que resolveu mudar o projeto 1 milhão de vezes? Sim, demais. Tenho alguns, eu tenho uma lista lá dos. Você fala, chega? Eu cobro o adicional. E aí Ah. acaba que a pessoa. Isso limita a pessoa. Quando ela Sim. começa a mudar Quando demais. acaba o dinheiro, ela para de mudar. Exatamente. Você já trabalhou com algum cliente que só confia em arquiteto que faz o projeto à mão e que tem que desenhar para ficar bom? Já. Esses pontos, né, que eu acho que são dores da maioria dos arquitetos, eu sempre enfrentei como desafios. Então eu lembro que quando eu tive um cliente, eu lembro dele até hoje, nunca vou esquecer, quando ele quis um desenho feito à mão e eu vi ele comentando, né, ele falou, eu orcei com tal pessoa porque faz o desenho à mão e tal. Quando eu fui levar a proposta, eu contratei um desenhista e levei um esboço à mão para ele. Mas você desenha, né? Desenho, mas a arquitetura em si não à mão, né? Hoje em dia a gente tem Seu aí ECAD? Eu uso o SketchUp, é o principal programa, né, que eu uso para modelagem, e o AutoCAD. E agora a gente tem mais um outro quadro, já chegando no final do nosso podcast, que é o Conecta Aqui. Esse quadro é um quadro onde a gente faz uma pergunta e você responde com a primeira palavra que vier, né? Ou uma frase, né? Quando não vier só uma palavra. Vamos lá? Vamos lá. Uma memória. Minha avó. Uma inspiração. Zaha Hadid. Um amor. Jesus Cristo. Uma paixão. Arquitetura. Um sucesso. Um sucesso. A família. Uma música. Trem-bala. Um arquiteto. Zaha Hadid. Fé. Cristã. Agora o último quadro. Conexão. Eu queria saber assim, se teve alguma conexão, alguém que você conheceu e que assim que foi um marco na sua vida, né? Que te apontou para uma direção, que te inspirou, né, de repente na sua profissão ou em alguma coisa que realmente é importante na sua vida. Com certeza. Há uns 3 anos atrás eu conheci um cliente, ele uma pessoa muito visionária, e ele no começo eu tive uma relação com ele muito difícil, porque ele era uma pessoa difícil, uma pessoa que nada estava bom, uma pessoa que mudava o tempo todo, insatisfeito o tempo inteiro, mas depois que eu consegui entender a necessidade, ganhar a confiança, ele me levou para níveis muito maiores. Até hoje ele fala assim, você é Mayara Cassier. E eu tive a oportunidade de fazer grandes projetos e de ver a vida de outra forma a partir desse momento, né? Porque eu acho que o que te leva ao seu destino são pessoas. E o que te tira desse destino são elas também. Então, pessoas sem visão, pessoas limitadas, pessoas medrosas, elas vão te impedir de conseguir. E essa pessoa em específica, né, que eu não vou citar o nome porque não vem ao caso, mas ele vai saber que eu estou falando dele, ele não só me fez ver a minha profissão de uma outra forma, como ele me trouxe... Ele te desafiou. Demais, em muitos sentidos. Eu fiz muitos projetos para ele, prédio, implantação de condomínio, apartamento, casa, reforma, decoração, a empresa. Ele me proporcionou muitos trabalhos, ele me proporcionou muitas experiências, outras conexões, né, outras pessoas, outros clientes. E mais do que isso, ele me fez ver o meu trabalho com mais valor. Porque quando eu trabalhava, porque eu precisava trabalhar, era muito sofrido, era muito desgastante.
Eu acho que a maioria dos arquitetos que eu conheço, eles sofrem muito com a profissão, porque não conseguem se manter. Não é uma coisa contínua, às vezes a obra demora muito, aquilo que ele recebeu não custeia o custo de vida. Aí você conseguir ter uma qualidade de vida vivendo da arquitetura, ela é muito dolorida. E aí esse cliente, ele me mostrou outras formas de ganho, e a arquitetura se tornou um hobby e não uma necessidade. Então, acho que foi a maior virada de chave que eu tive, e a partir dele eu comecei a sentir que eu era uma arquiteta de verdade. Nossa, que legal. E, Mayara, você já marcou também a vida de alguém? Você acredita que você foi também essa conexão, assim como essa pessoa foi para você, de ter dado essa virada de chave na vida de alguém? Ah, com certeza. Eu recebo, assim, alguns e-mails, algumas mensagens, até guardo alguma coisa de pessoas que passaram pela minha vida e que desde esse momento elas nunca mais seguiram o mesmo caminho. Eu já tive algumas passagens um pouco drásticas na vida de algumas pessoas, né? Mas esse sofrimento, né, essa drasticidade daquele momento fez com que a pessoa mudasse a direção, a visão. Eu lembro que eu tive uma sócia que a gente trabalhou junto, que ela era extremamente limitada. E aí a gente tinha visões diferentes, né, obviamente, mas ela sempre tinha medo de tudo. Medo, medo, medo. Ela não saía do lugar, ela estava ali sempre dando volta em círculos. E aí, desde o tempo que a gente conviveu, obviamente a sociedade não deu certo, né? Mas aquele período que a gente viveu fez com que ela abrisse a visão e que ela realmente pudesse dar os passos que ela precisava em relação a várias coisas que fez a vida dela tomar outra direção. Não só ela, né? Eu tive colegas de trabalho, pessoas que chegaram a trabalhar no escritório, que me mandam e-mail agradecendo, que se não tivesse tido aquela experiência, jamais seria arquiteto. Uma vez eu tive um cliente, eu nunca vou esquecer desse cliente, que ele era uma pessoa muito metódica, muito sistemática e muito escandalosa. Então, todas as vezes que ele chegava na obra, ele botava todo mundo para correr. Ele chegava, qualquer probleminha que tivesse, ele para tudo, eu não vou fazer, não vou continuar, e ele botava todo mundo para correr. Então eu tinha sempre que ir, entender o problema, trazer a solução, acalmar ele, e aí a gente retomava a obra, e muitas vezes eu tive que trocar o colaborador, porque a pessoa falava, eu não entro mais lá, eu não trabalho mais para esse cara. E aí no final ele falou assim, eu queria te agradecer, porque se não fosse você eu não teria terminado. Então eu acho que aquilo me trouxe assim, realmente... a minha profissão não é uma profissão, é uma missão. Teve um tempo que eu não sabia eu não tinha essa visão, então eu achava que os meus clientes eram os mais problemáticos, porque só chegava para mim quem estava separando, quem tinha um problema, a casa estava com um problema judicial, alguma coisa ia cair, sempre tinha um problema muito grave. E aí eu lembro que eu orava e falava, Senhor, não tem como você mandar uns clientes normais, porque eu não aguento mais gente louca. Mas eu percebi que, na verdade, Deus ele te manda em lugares e para pessoas por um período, né? Porque nada é eterno, por um período para que você possa mostrar para a pessoa aquilo que ela não consegue enxergar. E isso é uma missão, né? Eu comecei a entender a arquitetura como uma missão. Então, hoje eu já chego na casa do cliente tentando entender ali qual é o problema. Uma vez eu fui no meu médico e ele estava se separando. Eu falei, mas doutor, como assim se separando? 25 anos de casado, vamos conversar. E aí a gente conversava sobre aquilo. Eu já tive clientes que me confessaram coisas assim absurdas, como uma vez eu trabalhei para uma policial que ela trabalhava em defesa da mulher. E aí eu cheguei no apartamento dela e o marido dela estava enforcando ela. Nossa. Então, quando eu cheguei, eles pararam, né? Eles estavam numa briga feia, mas eu entendi que ali tinha um problema complexo. Ele saiu e deixou nós, e ela começou a chorar e desabafar e falar como que eu vou lidar com essa situação, sendo que no meu trabalho eu bato nos caras que fazem isso, mas dentro da minha casa eu não sei como fazer. Então, eu acho que talvez muito difícil, né? E quando eu acho que o que um arquiteto não entendeu ainda,
aquele que não entendeu, né, o que é a profissão, o que é a arquitetura, ou não se satisfez com o trabalho, ele não entendeu que não é só entregar um desenho, não é só saber desenhar maravilhosamente. Na verdade, todas as profissões, né? A gente tem que saber que antes de qualquer coisa nós somos pessoas, Exatamente. né? E que a gente tem que entender a nossa missão como pessoas, Exatamente. né? E a gente tem que olhar para o outro, né? Ter esse olhar para o outro, né? Exatamente. Bom, então eu queria muito te agradecer pela oportunidade de participar, né, desse nosso podcast sobre arquitetura, né? E nessa oportunidade eu queria também que você deixasse os seus contatos, né, para quem quiser entrar em contato com você, fazer um projeto com você, quem se inspirou com a sua história que você contou aqui, né? E com tantos elementos que você trouxe aqui também de arquitetura, né, da sua vivência. Como as pessoas podem fazer para entrar em contato? O melhor acesso, né? Hoje o meu escritório ele é um escritório remoto. Eu atendo em vários lugares. Por que vários lugares? Porque onde o cliente me chama, eu vou. Então, esses dias eu até tive um cliente aqui em Brasília que ele me procurou e aí ele falou: eu não vou fechar com você porque você viaja muito. E aí eu falei para ele: olha, se nós fechássemos, eu ficaria aqui até o tempo da gente terminar o trabalho ou até o tempo de finalizar aquilo que você contratou, né? Você cumpriria o compromisso fielmente, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu atendo em qualquer lugar que você me chamar, não tem um lugar específico. Fora do Brasil, dentro do Brasil, no interior, na roça, na fazenda, nos Estados Unidos, no Amman. O melhor meio de contato é o Instagram, é Maiara Cassier Oficial. Tem alguns outros, mas o que eu mexo mesmo é o Maiara Cassier Oficial. Os outros são outras pessoas, né, equipe de marketing e tal. E aí o meu contatinho tá lá. Eu tenho um telefone, mas dificilmente você vai me achar no meu telefone. Então, o Instagram é minha rede de contato ou o meu e-mail, que é maiaracassier@gmail.com. Tá bom, a gente vai deixar então aqui, né, os seus contatos. E muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Esse programa com certeza assim, é um diferencial, né? É inovador. Eu assisti algumas entrevistas e os quadros são muito legais. Eu acho que a gente precisa criar nessas conexões, porque faz toda a diferença. Muito obrigada. Esse é o objetivo mesmo do nosso programa, né? Criar essas conexões, né? E também colocar a nossa presença, né? Nas redes sociais de uma forma que a gente traga mais verdade sobre a gente mesmo. E a gente viu que aqui no programa você trouxe bastante da sua verdade. Então, só posso te agradecer, né? E te dizer que você sempre vai ser muito bem-vinda aqui no nosso podcast, que as nossas portas estão abertas para você e para o seu trabalho. Muito obrigada.